Por que vai haver um juízo? Como e quando ele vai acontecer? No estudo de hoje, nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre esse tema. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Eu espero que você esteja passando uma semana feliz, com a bênção de Deus. Você está enfrentando desafios? Não esqueça, você não está sozinho. Estamos juntos nessa caminhada. Você junto com a gente aqui na Novo Tempo, recebendo motivação, orientação, intercessão, estudo da palavra. E você não está sozinho, porque o olhar de Deus está sobre você, sobre a sua casa, mesmo que talvez você esteja passando por uma situação inexplicável. E eu quero convidar você a estudar a Bíblia com a gente. Estudar a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são produzidas aqui no nosso Departamento de Escola Bíblica da Novo Tempo. Essas revistas são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. E você pergunta, como eu tenho que fazer? Simples, é só ligar e pedir a sua revista. Nesta temporada, aqui no programa Escola Bíblica, nós estamos estudando a revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Qual é o plano que Deus tem para a nossa vida? Será que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, seremos julgados? Será que justiça e amor são duas palavras que combinam quando a gente fala da divindade? Esse é o tema que a gente vai estudar hoje. Agora, qual é o telefone que você liga para pedir a revista? Está aqui, ó. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Isso mesmo, só escrever eu quero receber a revista. É o 129, deixar ele aparecer na tela, agora sim, 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Esse é o número da nossa escola bíblica. É o número para você mandar aquele seu pedido, o número do WhatsApp, e você vai receber o link. Se você quiser o atendimento dos nossos atendentes, você faz ali, manda a mensagem que você quer o atendimento. Senão você já recebe o seu link e você já escolhe a sua revista Esperança. Aproveita e dá uma olhadinha em todo o nosso portfólio de revista e todas as revistas que a gente tem. E se algum tema te chamar a atenção, lembra que você pode pedir por CPF uma revista Esperança por mês, sem custo, tá bom? Vamos orar e hoje vamos entender um pouquinho esse tema extremamente desafiador. Como a gente entender o tema do juízo? Será que o amor de Deus requer que Ele um dia avalie, coloque diante de nós as nossas ações, como nós agimos, como reagimos? Será que é assim? A gente vai entender hoje esse tema. Porque quando a gente fala em juízo, sempre parece que o nosso coração fica amedrontado. Mas o amor lança fora o medo. Por isso, tenha o amor de Jesus na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua palavra mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade. Eu sempre fico imaginando a diversidade de opiniões, de pensamentos, de ideias que existem
dos nossos telespectadores. E eu oro para que nesse momento o Espírito Santo atue na nossa mente, para que a gente esteja atento ao que a Tua palavra apresenta e que a gente entenda e viva o que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre o nosso tema, o Evangelho Eterno. A gente já trabalhou ao longo da semana, né? Trabalhamos segunda, ontem. A gente trabalhou a ideia de que o Senhor tem uma mensagem para dar para os últimos momentos, para as pessoas que vão viver os últimos momentos da história da humanidade. E a gente percebeu ontem que esta mensagem está relacionada ao tema da adoração. Estudamos Apocalipse capítulo 13, comparando com capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 13, nós temos uma mensagem dois poderes, das duas bestas. Um poder religioso, político-religioso, e um poder político. Eles se unem, uma nação que se une a um poder político-religioso e agora faz com que todo o mundo seja forçado a uma adoração. Quando você olha isto, parece que é inaceitável, algo impossível de acontecer. Mas as ideias que estão por trás e a motivação, elas são religiosas. E a religião tem movido pessoas em busca de solução. Mas nós sabemos que essa adoração ela é forçada. Quem não for será perseguido. E quando falamos do Evangelho Eterno, nós percebemos que não há o forçar, porque o Senhor nos dá liberdade. E aí vem o capítulo 14. Ele é aberto com os 144 mil, aqueles que aceitaram espontaneamente, aqueles que aceitaram o amor do Senhor, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí o Senhor apresenta uma mensagem para os últimos dias, 3 anjos e depois a colheita final. Esta mensagem chama a atenção para que nós adoremos verdadeiramente ao Senhor, para que nós aceitemos verdadeiramente ao Senhor. Então nós temos uma adoração forçada no capítulo 13, por uma imposição política e religiosa, e uma adoração de liberdade no capítulo 14, que é o que o Senhor deseja. E diante desse cenário, nós vamos entender hoje esse tema do juízo, porque o Senhor tem que olhar e dizer: quem me adorou verdadeiramente? Quem me adorou da forma como eu devo ser adorado? Quem realmente me buscou, não com uma visão pagã querendo aplacar a ira de um Deus, não, mas aquele que aceitou a salvação que o Senhor Jesus ofereceu. Quem foi aquele que aceitou o sacrifício de Jesus? É o que nós vamos entender agora. Um dos atributos centrais, queridos, de Deus é a justiça. Ele é justo, Ele é reto em todos os seus caminhos. E nós vivemos numa época nesse mundo que nós tentamos buscar justiça e nós pensamos o que realmente é justo. E eu quero começar dizendo para você que Deus é justo. Deus vai avaliar, talvez essa não seja a melhor palavra, Deus vai olhar para o seu povo e vai agir com justiça, e a gente vai entender. No Salmo 11, o verso 7, quando a gente vai para os Salmos, a gente lembra que essas são composições musicais, em estrutura poética, e são hinos que eles cantavam, e o Salmo 11 fala sobre o poder de Deus, o Senhor como aquele que é refúgio. O verso 1 diz assim, no Senhor eu me refugio, como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. E lá no verso 7, traz esse atributo divino. Por que eu posso confiar verdadeiramente em Deus? Por ser o Senhor justo, porque o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Eu quero dizer para você que talvez essa seja a grande interrogação que existe sobre o caráter de Deus. Será que Deus realmente é justo? Porque se Deus é justo, porque acontecem injustiças nesse mundo, porque alguns estão morrendo de forma inocente, eu quero dizer para você
que mesmo que essas coisas sejam inexplicáveis aos nossos olhos, ao nosso, sabe, a forma como a gente vê tudo isso, eu quero dizer que Deus é justo, porque um dia Ele vai determinar ou vai finalizar, porque a nossa vida não se limita a esta terra, ao que vivemos aqui. Deus está sendo observado por todos os seres criados. O juízo demonstra que Ele age com justiça, inclusive para responder às acusações levantadas por seu inimigo. O que está em jogo no grande conflito, na luta entre o bem e o mal, é o caráter de Deus. Será que Deus dá realmente liberdade para o ser humano? Será que o ser humano, ele segue a Deus porque ele deseja seguir ou porque ele procura benefícios? E sabe que essa linha é muito tênue. Às vezes, sabe, um caminho assim que às vezes não dá nem para perceber. Parece que às vezes nós queremos nos aproximar e a religião nos é apresentada como algo de benefício terreno, algo de benefício material. Eu não estou dizendo que Deus não deseja nos dar bênçãos, que Deus não deseja que prosperemos, mas essa não é uma condição. Deus não coloca essas condições, senão nós seríamos interesseiros por buscarmos ao Senhor. O Senhor simplesmente é justo. Ele é fiel e eu posso confiar. E o caráter dele está sendo questionado. Quando a gente vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, e eu quero fazer aqui a citação para você, antes de ler o verso 9, só para te dar o contexto, porque o contexto aqui é muito interessante. Lá a partir do verso 6, Paulo está falando aqui sobre... Primeiro ele está dizendo, né, no início do capítulo, que ele não estava preocupado com o julgamento de ninguém, que os cristãos da cidade de Corinto não precisavam julgá-lo. Olha o que ele diz no verso 4. Porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esse é um verso para a gente refletir, né? Não é o julgamento humano. Ele está dizendo, não estou preocupado com o que vocês estão me julgando. Um dia Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão encobertas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Senhor um dia vai manifestar até os desígnios do coração. Qual é a motivação que está me levando a fazer tal coisa? E aí ele vai continuar falando sobre os desafios do Evangelho, os desafios da pregação, como eles sofriam, e ele está apresentando, e um sofrimento, olha o que diz lá no verso 8, já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasses para que também nós vivêssemos a reinar convosco, porque a mim, diz o verso 9 agora, porque a mim, a primeira parte, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos, a segunda parte, nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. E ele continua dizendo no verso 10, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados,
procuramos a conciliação. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei o que é viver a injustiça. Nós somos o espetáculo dessa injustiça para o mundo, Paulo está dizendo. Por isso ele espera o julgamento. Ele disse, um dia o Senhor vai trazer até os desígnios do coração. Sem julgamento, queridos, o mal ficaria impune. O juízo é a resposta de Deus à injustiça que o pecado trouxe ao mundo. É a resposta que o Senhor precisa dar. O juízo é uma expressão de amor. É uma resposta que Deus precisa dar para o mundo inteiro. Porque essa injustiça, o pecado, a injustiça é o pecado, o juízo é a resposta de Deus à injustiça que o pecado trouxe ao mundo. Deus não queria um mundo injusto. E talvez eu estou falando para você que está vivendo injustiça. Eu estou falando para você que, assim como Paulo e como os apóstolos, anseia pelo juízo divino, não como ato de vingança, não, mas como expressão de amor, mostrando a fidelidade. Porque aquele que é um cristão, ele almeja o juízo para que o amor de Deus seja revelado, para que o Senhor mostre o que realmente está no coração. Deus criou os seres humanos com liberdade para escolher. O juízo é a validação, queridos, dessas escolhas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, a segunda carta agora, Paulo escreve, porque é necessário que todos nós, eu vou abrir aqui só para acompanhar na minha Bíblia, capítulo 5, verso 10, ele está falando sobre a eternidade, sobre o céu, o desejo de um dia viver a eternidade. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é que a prática do bem conquista a salvação, mas eu tenho repetido isso ao longo dessa temporada. A prática do bem, ela manifesta a salvação que nós temos recebido em Jesus. Por isso, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Deus respeita, querido, as decisões das pessoas, mas também pede contas do que cada um fez com as oportunidades que teve. Isso é muito simples, porque às vezes alguns até contestam, então na realidade não existe liberdade, então em realidade, né, Deus quer que seja só esse caminho. É porque eu fui criado por Ele. E se eu quero que a imagem dele seja restaurada em mim, eu preciso seguir o caminho que Ele propõe. Ele é aquele que me gerou. E não tem como não existe vida. Não existe vida real fora daquilo que Deus proporcionou. É como se eu fosse me tornar um ser independente. Não tem como ser isso. Aí as minhas práticas, elas vão ser contrárias daquilo que Deus deseja. Por isso que a gente vive a situação que a gente vive no mundo. Porque a gente está querendo viver uma vida independente. A gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer. O Senhor respeita as escolhas que a gente faz. Agora, se eu faço uma escolha contrária àquele ser que me criou, eu não vou ser a imagem dele. Eu não vou amar, eu vou odiar. Eu não vou oferecer o perdão, vou querer a vingança. Então Deus quer que eu o busque, não porque Ele está forçando, é porque Ele quer restaurar a imagem dele em mim. Em Daniel capítulo 7, esse é o capítulo onde a gente vê o julgamento do Senhor. A gente tem no início do capítulo a visão dos 4 animais, os 4 grandes reinos que dominaram o mundo. E aí no verso 7 ele tem a visão do julgamento. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal
e foram abertos os livros. Assim como no Apocalipse, no julgamento, os livros são abertos. Está aqui. Ele está dizendo que os livros foram abertos, os registros de todas as nossas ações, como Paulo disse no texto que eu citei, até os desígnios do coração. Não são só atos externos que estão registrados, são os pensamentos. Porque quando a gente analisa o Sermão do Monte, por exemplo, a gente vê que eu posso pecar no pensamento. Eu posso até ter uma boa ação, procurar ter uma boa ação, mas a minha motivação é errada. O meu pensamento é errado. Tudo está registrado. E talvez eu falo isso e isso dá um medo, né? Uau, o Senhor está registrando tudo. E quando a gente estuda Apocalipse, por exemplo, no período dos 1000 anos, tudo será revelado daqueles que rejeitaram o Senhor. Porque ali a gente tem o grupo que foi salvo, que vai entender se Deus é justo ou se Ele não é justo. Por isso não tenha medo. Você não precisa ter medo, porque nós podemos confessar, colocar diante do Senhor todas as coisas. Apesar de haver um juízo, o desejo de Deus é salvar, não condenar. Por isso o juízo vem depois de muita paciência, graça e oportunidade para arrependimento. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esse é o desejo que Deus tem, que haja vida. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam, mudem de direção. Esse é o desejo que o Senhor tem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dentro do questionamento sobre a vinda do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é uma mensagem de salvação. Por isso o Evangelho eterno é um clamor, é um pedido, é o Senhor dizendo assim: reconheçam que vocês são pecadores e lavem os seus pecados no sangue de Jesus Cristo, ou seja, entreguem, busquem o Senhor. E eu preciso do Senhor. Eu preciso que Deus transforme minha vida, eu preciso reconhecer: Senhor, tenha misericórdia de mim, por favor. E é isso que o Senhor deseja fazer comigo, com você hoje. É o seu desejo que Ele tem. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui o Senhor mostra que aqueles que oferecerem a misericórdia, esses receberão a misericórdia. Agora, aquele que não oferecer, aquele que não tiver o olhar atento, lembra que o contexto de Tiago é um olhar atento para aquele que passa por necessidades. Se eu não tiver um olhar atento para aquele que passa por necessidade, se eu não tiver misericórdia, não haverá misericórdia para mim, porque o ato de misericórdia sobrepõe qualquer tipo de condenação. Dá para entender? Porque a vida daquele que é de Jesus não é uma vida centralizada nela mesma, mas é uma vida que tem um olhar para o outro. Deus não leva em consideração, Atos capítulo 17, verso 30, o discurso de Paulo no Areópago, percebendo que os atenienses eram pessoas que adoravam ídolos, mas eram religiosos dentro do coração, estavam buscando, e ele está dizendo assim: se arrependam, por favor, pensem no que vocês acreditam, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Arrependimento leva a tristeza e abandono do erro cometido. Não é só a tristeza. É a tristeza, logo a confissão, porque eu vou confessar, e uma mudança de direção. Ele agora quer ter uma nova vida.
em Jesus Cristo, porque ele se sente perdoado. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, na continuação do discurso, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas Deus prova o seu amor, queridos, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a manifestação da graça do Senhor. Queridos, Deus é justo no amor e amoroso na justiça. Ou seja, ele não é 50% de amor e 50% de justiça. Ele é 100% amor e 100% justo, ao mesmo tempo em perfeita harmonia, porque o amor se manifesta de forma justa. Se não há, não é amor. Se não é justo, não é amor. São João capítulo 5, verso 22, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, porque o Filho é a manifestação do Pai. O contexto aqui é a cura do paralítico, ou seja, o Senhor está ali revelando, Jesus Cristo está revelando sua divindade, por isso que o Senhor pode interceder por nós. E lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, aquele que diz assim: eu o conheço. Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos pecados do mundo inteiro. A propiciação, ele é o sacrifício que faz aplacar a ira divina de condenação por causa do pecado. Ele se fez a oferta para que nós fôssemos salvos. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Um dia todos nós vamos estar diante do Senhor. E a diferença será aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, aqueles que aceitaram ter Jesus na vida, aqueles que viveram com Jesus, porque a base do julgamento é como eu vivo com Jesus que se manifesta na minha vida aqui. Porque se eu vivo com Jesus, eu revelo Jesus. Essa será a grande diferença. Aqueles que viveram com Jesus e aqueles que não viveram. Aqueles que fizeram a sua vontade e aqueles que não fizeram. Não fizeram a vontade para conquistá-lo, mas fizeram a vontade porque foram conquistados pelo amor demonstrado na cruz. Minha pergunta para você hoje é: quando você ouve sobre juízo, você entende que é uma expressão do amor de Deus? Que o Senhor precisa revelar que Ele ama todos e oferece a salvação para todos, e um dia Ele precisa dizer: basta a injustiça, ao pecado. Você quer aceitar essa salvação? Oremos. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor justo, que um dia se manifestará definitivamente, eliminando todo o mal dessa terra. Por isso nós queremos aceitar o Senhor e queremos, naquele dia, viver para sempre, viver a eternidade, em nome do Salvador. Amém. Muito obrigado porque você acompanhou a gente nesse programa. A gente se encontra amanhã em mais um Escola Bíblica.